mais um programa no novo formato do Conexão 21. Muita gente boa aqui conversando, a gente vai falar sobre desafios, empreendedorismo, vida empresarial. Vale muito a pena aí curtir, porque o programa realmente está muito bom, gente. Bom, pessoal, mais um Conexão 21, nesse formato novo de 2025, com muitos convidados aqui participando da gente. Turma aqui só de camisa 10 participando do programa. Cláudia, olha só, é fácil, é Cláudia, Eduardo e Cláudia. Então tá, é para facilitar quem está apresentando. Mas espero que vocês estejam gostando desse nosso novo formato aqui dos papos. E essa turma aqui é toda fera demais. Vocês vão curtir muito o nosso programa. Então, só vou começar aqui por quem está mais perto de mim, que a gente já ensaiou. Eduardo, fala um pouquinho para a gente como é que está indo aí essa nova fase da minha coleta, agora num céu de brigadeiro. Cara, estou muito feliz com essa volta. Dizem que o que mais mata startup é problema societário, né? E nós conseguimos fazer uma limpeza grande de cap table. Sobreviveram a isso, Sobrevivemos a isso, crescemos nessa sobrevivência, não tanto, mas crescemos, e esse ano tem sido um ano muito legal. Novos contratos, a ampliação do nosso território nacional, né? Aumentando o número de clientes em vários estados hoje que a gente tem. E é uma fase onde a gente está sem amarras e está focando para o crescimento, focando ali para a gente realmente conseguir trazer ainda mais resultado ambiental para o Brasil. Ô Cláudio, você que acompanha aí o trabalho da minha coleta já há muitos anos, né? Uma alegria ver muito orgulho, né? É interessante que é importante a gente ver que não é uma construção de estalar de dedo, eles realmente vêm fazendo uma construção. É uma trajetória, né? Uma trajetória ao longo dos anos e, como em todo negócio, tem os escorregos, que às vezes a pessoa acaba continuando no chão, a empresa acaba continuando no chão, mas graças a Deus aí minha coleta levanta melhor. Resiliente, ainda. Né? Antes da gente estar aqui no programa, a gente estava conversando e ele estava me contando aí, realmente ele está vindo aí com uma nova força, né? Maior do que ele já tinha para continuar a jornada dele. E eu queria pontuar, até porque eu sei que muita gente escuta, né? Uma das coisas que eu comecei a perguntar para ele, se ele está tendo orientação, se ele está tendo tanta orientação nesse novo planejamento do cap table, como no planejamento das novas ações que ele vai ter que ter, que realmente foi mais alguma coisa em termos de um ano, né? Exato, um ano. E uma startup para um ano pode causar grandes danos, que eu já conversei com ele, não foram tão grandes, né? Mas, de qualquer maneira, realmente agora ele tem que fazer um planejamento para recuperar o que agora é hora de decolar, né? O que deu um atraso e continuar na velocidade que ele vinha antes, né? Que ele realmente sempre teve uma velocidade muito boa. Só orgulho. Só orgulho, né? Ô Cláudio, aproveitando, como é que você está vendo aí os projetos? Você que é super antenado aí nesse ambiente de inovação aqui no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo aí? Então, o Rio de Janeiro, eu diria que começou a acordar, né? Eu acho que desde por volta de 17, 18, eu andei um pouco angustiada, porque eu acreditava que a gente podia fazer, o empresariado fluminense podia fazer mais, e eu acho que a gente tem aí um resquício de capital, né? Então, a gente ficava muito dependendo do que o governo definia, determinava. Graças a Deus, a gente está aí conseguindo ter muito apoio tecnológico, tanto federal, municipal, estadual, né? Estadual e municipal. E eu acho que agora o Rio de Janeiro realmente vai voltar a se recolocar no lugar que ele merece. Existem vários movimentos, vários hubs, várias iniciativas. A TI Rio é uma que realmente está ampliando, é uma iniciativa que é muito interessante, que é da interiorização. Isso, para mim, A gente tem que integrar esse estado, né?
Tem. Apoiar também, porque tem vários municípios que têm o potencial, mas justamente falta, não necessariamente financeiramente, falta realmente ter um apoio de uma capacitação, de um evento, de uma integração com outro município que ajude eles a levantarem, né? Então, eu tenho visto isso com bons olhos. A inteligência artificial não tem como não sair dessa história, né? Mas ela tem que ser entendida como uma ferramenta, não como uma salvação da vida. Outra coisa que eu falo muito, eu comparo a inteligência artificial atualmente quando inventaram o fogo. Então, o fogo foi inventado para a sobrevivência humana. A inteligência artificial também é uma ferramenta, como outra qualquer, para apoiar a inteligência humana. Eu sou uma pessoa que consumo, a gente estava conversando sobre isso ainda há pouco, né? Sim. Sobre a questão de estar consumindo muita informação. Eu consumo de tudo, realmente. E tenho utilizado em algumas... Do mesmo jeito que o fogo, de vez em quando queimava, né? Em algumas tomadas de decisão, eu realmente tenho utilizado a inteligência artificial, e aí em várias, ou em trabalhos do dia a dia, né? Eu tenho utilizado a inteligência artificial para me facilitar, porque senão o cérebro humano, você que é da área, daqui a pouco você vai me ajudar, o cérebro humano não consegue processar todos esses tipos de informação. Pessoas como eu, que sou curiosa, que fala pelos cotovelos, que lê muito, eu tenho que ter uma ferramenta que me apoie em algumas horas para eu conseguir concentrar, né, selecionar o que é mais importante para estar sendo empregado no meu momento. Né? Eduardo, como é que você está vendo esse mundo do RH aí, com inteligência artificial, as empresas? Então... Estão pedindo muito isso? Como é que está? Sim. Na verdade, a gente tem até o desafio que as empresas estão passando agora, que é o advento da NR1, que fala sobre saúde mental. Exatamente. E o quanto que a gente, de fato, está preparado para poder trazer essa perspectiva nova para dentro das empresas, né? Principalmente quem é pequeno, médio empresário, né? As grandes estão começando seus programas, olhando para isso, mas, de fato, a gente tem um nível de ansiedade, de burnout, de estresse muito alto na sociedade por tudo que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que usar as novas tecnologias para ajudar a gente, né? Exatamente. Realmente, a gente não consegue processar tudo, né? A gente não consegue trabalhar no mesmo ritmo que a inteligência artificial pode ajudar a gente. Então a gente tem que começar a usar ela a nosso favor, como a Cláudia mesmo trouxe para cá, né? E começar a entender, principalmente quem está passando por alguns desafios, como o nosso amigo da startup aqui, quais são o que eu preciso fazer para poder passar sobre isso, né? Então, quando a gente olha a história aqui, eu acho que várias pessoas podem ter também a mesma história que a sua. Eu preciso ter adaptabilidade, eu preciso ter mais resistência à frustração, eu preciso talvez começar a entender o que falta em mim para eu poder conseguir sobrepujar esses desafios. Então, assim, a gente continua nesse movimento dinâmico do mundo em que o homem ele teve que se adaptar ao fogo e agora vai ter que se adaptar à inteligência artificial, e como que a gente pode abraçar isso e não tratar isso como se fosse um inimigo. Não, de jeito nenhum. É uma ferramenta, e como toda ferramenta, você pode usar ela para o bem, pode usar ela para o mal. Exatamente. É aquele negócio, o fogo ele aquece, ele ilumina, ele usa para fazer, mas de vez em quando vai dar umas queimadas. E não tem problema, mas acho que faz parte do processo. Eu gosto muito de comentar, as gerações mais contemporâneas, elas já nasceram com tecnologia, né? Mas a gente tem aí, com o aumento da taxa de vida, né? A gente tem um aumento aí de gerações de... Todo mundo no mercado de trabalho junto, né? Todo mundo no mercado de trabalho junto, todo mundo vivendo junto, né? E tem gerações que não foram criadas na tecnologia e têm medo da tecnologia, têm pavor da tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, o que eu digo é que a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta que vem para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Você tem que entender
utilizar ela dessa forma. Você pode utilizar ela para o mal, pode utilizar para... Mas, no fundo, a tecnologia ela é desenvolvida para melhoria de qualidade de vida da sociedade, e a sociedade tem que se apropriar dessa ferramenta realmente para melhoria da qualidade. Cláudia, como um todo, né? Você traz um ponto muito interessante, que eu costumo dizer para essas gerações que têm medo da tecnologia, assim, não tem medo. Porque o medo que paralisa é aquele que faz a gente não querer saber da tecnologia. E a tecnologia tem que estar a nosso favor e a gente conseguir dominar ela. Dominar. Cláudio, como é que você está vendo lá na Net Center todo esse... Tem um monte de coisa aí na mesa, né? Tecnologia, IA, saúde mental. Qualidade de vida, aumento da expectativa de vida. A gente completou 30 anos ano passado, né? Então, assim, a gente tem 2 gerações lá dentro da empresa. Eu tenho funcionários com 20 anos. Várias gerações, né? E tem uma nova geração chegando que tem um nível de ansiedade bem diferente da anterior. Um mediatismo muito grande. E tudo tem que ser para ontem. Quando ele não sabe, ele pergunta para a inteligência artificial como é que resolve. E ao invés de usar ela para poder melhorar a tomada de decisão, acaba usando ela para de uma forma diferente. Então, tem sido um desafio para a gente preparar essas novas gerações. E o RH tem tido um papel muito importante nisso. A gente tem um desafio esse ano de melhorar cada vez mais o processo de recrutamento e seleção, por uma questão de imposição de legislação, uma nova NR1, uma coisa que está preocupando bastante a gente, como é que a gente lida com isso, associado ao aumento de ansiedade das pessoas. Acho que o burnout é presente, ele existe, mas também virou, às vezes, uma bengala para muita coisa. Eu estou com burnout, porque o estresse está presente. A gente, quando vai para o mercado de trabalho, eu tenho um filho de 21 anos que está entrando no mercado de trabalho, então, nível de ansiedade lá em cima, e tudo é para ontem. Hoje eu me deparei com ele procurando cinto. Aí vai no meu quarto, pega o cinto, camisa, não procuro o dele. Pega o meu, cara, procura o seu. Mas a ansiedade dessa geração é tanta que fica difícil você administrar um pouco o tempo das coisas acontecerem da forma correta e como tem que ser. Então a gente tem um desafio muito grande de RH lá esse ano, de lidar com uma formação de uma nova liderança, de lidar com essas novas tecnologias, estar consciente da convivência social, porque a pandemia isolou muito as pessoas, criou uma individualidade muito grande. E o meu filho é dessa geração, que passou o 2º grau, parte do ensino médio, dentro de casa. E aí trabalhar E atrapalhou um pouco, porque é um momento muito importante para o jovem, aquele momento ali de do científico, 2º grau, sei lá, tá sendo casulo, de criar os amigos e de ter aquele convívio da socialização. Primeira geração. Então, a faixa etária lá da empresa, apesar de a gente ter 30 anos, é 23 anos de idade, 24. Pessoal muito novo. Muito novo. Tem uma galera muito de entrante em carreira, técnico, com formação. Então, lidar com essa juventude um pouco mais ansiosa. E todo dia. O que a turma não entende é assim, gente, todo dia é um dia, né? Você não, um dia após o outro. Um dia após o outro. Não tem varinha de condão, né? Eu quero fazer um comentário, né? Que é recorrente realmente a gente estar reclamando dessa velocidade das novas gerações. Aí eu peço ajuda para o Eduardo aqui, porque, na verdade, o importante é a gente aproveitar o melhor potencial, uma ansiedade, uma angústia, uma velocidade, para poder estar trazendo melhores resultados, potencializando. A área de RH já está utilizando algumas ferramentas, já está conseguindo trazer para a direção da empresa que vamos aproveitar essa característica para realmente a gente melhorar o desempenho dos colaboradores. Uma mola, né? Só colocando alguns centavos e também para contribuir para a sua pergunta ali. Também vou piorar a pergunta para o Eduardo um pouquinho a pergunta da Claudinha para você. Assim, eu percebo que quando jovens sempre fomos mais ansiosos, né? É uma reclamação constante de toda a geração. Geração anterior. Exatamente. Os pais falavam a mesma coisa. Exatamente. As mesmas coisas da gente. Tudo é para ontem, não é assim, tudo mais. Eu acho que o advento da tecnologia realmente potencializou e acelerou essa ansiedade. Você tem um acesso muito mais rápido à informação, as respostas disso, argumentos. Né? Mas eu acho que é uma coisa normal de todo jovem ter essa ansiedade, né? E aí realmente
visto que agora a gente tem esse potencial de ser mais ansioso e disso causar mais doenças que antes não tinham tempo de ser percebidas, né? Como é que você acha que o novo RH ele precisa estar moldado para realmente isso? Não, e é só para apimentar um pouquinho mais, para tirar o Eduardo da zona de conforto, você tem uma situação em que é o seguinte, olha só, Cláudio, a tua turma não vai ter 23 anos para sempre, Não. entendeu? Esses caras em algum momento vão ter 30, vão ter 40, vão ter 50 anos, entendeu? Então, assim, também como que criar essa trajetória para esses caras, né? Então, vamos por partes. Atenção que agora vem a receita mágica. Essa vai ser longa. São várias perguntas. Eu acho que a Cláudia, a primeira pergunta dela, traz hoje um universo em que o RH hoje ele está conseguindo ajudar mais na tomada de decisão. E muito por conta da tecnologia, tá? O que a gente, lógico, ferramentas e tecnologia que ajudam a gente a acompanhar a vida do colaborador dentro da empresa e entender como que aquilo está se desenvolvendo, né? Entendendo as oportunidades, o que vem, o desenvolvimento e as avaliações de desempenho e tudo isso com dado, analítica, ajudando. Então hoje você tem um RH mais fortalecido, mais instrumentado para poder ajudar e apoiar na tomada de decisão. E aí a gente vai passar 3 programas para falar todas as ferramentas. Então, tudo bem. A questão da geração hoje, de fato você consegue entender melhor alguns aspectos, porque a neurociência ela vem desenvolvendo muitos esses estudos, né? E tudo que vem sendo descoberto a partir disso, né? Não adianta a gente querer que uma pessoa que está com 23 anos tome decisão de forma madura, porque ela não está amadurecida ainda. A própria neurociência já provou isso, né? E assim, o que ela tem é a ferramenta que está à disposição. E é mais fácil para ela perguntar para a IA? Agora, se a resposta vai vir de forma madura, não sei. Então é como que você consegue ajudar a entender que, ok, você tem uma IA que vai te trazer uma resposta, mas por que não? E aí a gente tem várias gerações, por que não usar a geração que está mais madura para ajudar a balizar isso aí? Balizar isso. Na minha coleta a gente tem um programa de partner, né? Então todo mundo que é mais novo e está sendo alçado a um cargo de liderança, a gente sempre tenta colocar um mentor para ajudá-lo nessa tomada de decisão. A gente tem um caso muito engraçado, que a gente tem um estagiário que hoje é coordenador, o Gabriel, e ele, quando ele veio, né, a minha coleta era eu e mais alguns, né, então ele ficou muito próximo de mim nessa liderança. Ele é um cara estratégico, fundamental hoje para a empresa, e ele cometia equívocos e erros que são normais. Lá na minha coleta a gente trata erro como uma coisa muito normal. E hoje, quando ele lidera, ele vê que as pessoas cometiam o mesmo erro que ele fala assim, caraca, cara, aquela pessoa tá fazendo o que eu fazia lá atrás, você reclamava de mim, eu tentava me orientar. Aí eu falo, mas é isso, esse é o processo mesmo, você tá aqui para poder construir, evoluir e olhar seus erros de maneira madura e poder corrigi-los, não só a você, mas quando você também tiver num cargo de liderança, poder mostrar para os outros, né, um caminho mais processual para chegar. Uma coisa que a inovação traz hoje é trazer perspectiva, e aí não olhando a inovação como técnica, mas olhando das relações, né? Você consegue fazer com que as pessoas entendam que ideias diferentes, errar tá legal, e que a gente precisa colocar todo mundo e as gerações diferentes dentro do mesmo balaio ajuda a trazer esse ambiente colaborativo dentro da empresa, olhando para as relações. Sim. Porque isso é uma coisa que a inovação traz. A diversidade, ideias diferentes. Então, cada vez que eu consigo tratar isso de forma a potencializar para eu tirar o melhor daquilo, agora, se eu tenho uma empresa em que o ambiente aqui eu não posso errar, aqui eu não aceito ideia diferente, aqui tem que ser da maneira que eu quero, ou da maneira que eu estou mandando, isso ficou. Isso ficou lá para trás. Isso é uma eu presa, né? Equipe. Isso ficou lá para trás. Eu conheço muitas empresas que têm esse discurso, mas que na prática estão na gestão tradicional. E aí vem a pergunta dele: como é que você faz para dar liga?
E eu falo isso sempre às empresas, gente, olha só. O que você fala tem que ser praticado. Por quê? As gerações que estão chegando... Ou pelo menos tem que tentar praticar. Tem que tentar praticar. Porque as gerações que estão chegando, apesar de elas não estarem maduras, mas elas conseguem entender, esse cara faz isso, mas faz aquilo. Cara, não vai ter liga. Aí você não vai conseguir reter as pessoas. Sim, eu queria trazer outra questão, assim, pontuar, na verdade, né? O risco da inteligência artificial. Eu sou fã de carteirinha. Acho que a sociedade passou aquele primeiro momento de entender os chatbots, né? E aí aquilo ali era o máximo da inteligência artificial. A gente está no momento das generativas, e a gente vai passar para um terceiro momento que depois eu vou comentar. Mas, de qualquer maneira, o chatbot, para ele hoje em dia estar na maturidade que está, houve um cuidado de treinamento. E aí eu venho na história. As generativas, o que você vai pesquisar aí, o ChatGPT, a grande questão é que o novo, ele consegue fazer a pergunta, montar lá o prompt e tudo, só que ele não tem maturidade, como a ferramenta ainda não está adequadamente treinada, a maioria das vezes o que vem de retorno tem muito lixo. Sim. Dificilmente um setor ou outro que já trabalha há muito tempo, a inteligência artificial já está bem treinada, né? E aí, quando eu bato o olho, eu digo, pô, tá falando besteira porque eu tenho maturidade. Mas um menino novo que ainda não tem maturidade, acredita que aquilo ali Vira verdade, né? é a verdade verdadeira. Mas eu queria fazer um comentário em cima da tua fala. Aqui a gente tem que aprender a perguntar, não a responder. E aí, quando a gente vai interagir com o IA, a chave está na pergunta, nunca está na resposta. E aí, o espaço que a gente tem que criar dentro das empresas é um espaço colaborativo, mas ao mesmo tempo um espaço de desafio o tempo inteiro, de questionamento. Se aquela é a melhor forma de ser feito aqui. E aí você consegue dar o salto, tanto numa liderança, um salto tanto numa oferta de produto, de um serviço, e que consegue construir um espaço de integração e colaboração. E aí você consegue usar uma IA para ela ser um apoio, um auxílio, e não uma coisa uma questão autônoma, que uma decisão por você, que precisa de criatividade, raciocínio e de bom senso para tomar decisão. Sim, sim. Porque uma coisa é um processo automatizado, outra coisa é uma decisão automatizada que precisa de um bom senso por trás. Então, tanto que a gente tem que tomar dentro das mesmo um empresas, processo automatizado, se você pega e faz um prompt, uma generativa, né? Automatiza esse processo. Como o menino não tem maturidade, ele ainda não tem visão, o menino jovem, o adolescente, a menina, né? Ele ainda não tem maturidade de entender que tem pedaços naquele processo que realmente não estão tão afinados. Né? Precisa decupar, e uma pessoa que já tem um pouco mais de maturidade, ela tem condição de bater o olho ali. Então, concordo com você, o que eu estou pontuando, né? Porque muitas vezes, de um modo geral, o pessoal acha que o que vem da inteligência artificial é a verdade absoluta. Intocável. Ainda não é, e a gente tem que ter muito cuidado justamente isso. Olha só, gente, uma coisa que a gente sempre aprendeu é que tecnologia, ela é um acelerador. Sim. É um acelerador de coisas. Então, assim, se você acelera o caos, você vai ter um grande caos. E você sabe... Então, às vezes bom e às vezes não. Pois é. Mas assim, se é algo que não está totalmente maduro, não está totalmente afinado, se você dá uma acelerada naquilo ali, o risco daquilo ali dar cair mais rápido. Cair mais rápido, dar uma lambança é muito grande, né? Mas até a gente aqui está falando de coisas que acho que você já trouxe aí, o programa do mentor que você comentou, vai um pouco de encontro com essa, talvez, falta de maturidade e de experiência das novas lideranças. Por quê? Acaba que a primeira liderança, e esses jovens daqui a pouco vão ser os nossos primeiros líderes, né? Tem muito a ver com o processo educacional que a gente está acostumado. A gente está acostumado a, quando não vem alguma coisa de um processo educacional, eu vou repetir modelos que eu vivi na minha vida. E a gente tem escolas de liderança, e as lideranças estão prontas para quê? Para dar a resposta, em vez de fazer pergunta. A gente estuda para fazer prova. Para fazer prova. E tem muito a ver com o nosso processo educacional. E aí, quando você tem uma liderança
que ela consegue, em vez de dar as respostas, fazer as perguntas, e ele consegue ver esse modelo, ele vai conseguir lidar melhor com a IA. Tem uma frase que é muito engraçada, que as pessoas já até começam na empresa. A sala está sempre aberta. Toda vez que você me trouxe alguma coisa para resolver, tem que resistir a 3 perguntas. Por quê? Porque senão você não possui suficientemente na solução. Então, eu pratico muito isso com a direção, cara. Pergunta 3 vezes. Não é 3 vezes a mesma coisa. 3 coisas diferentes. Sim. Sobre aquele tempo. O mais simples que ele seja, alguém vai achar uma forma diferente de olhar para aquilo. Ele entra na minha sala, vai resistir a 3 perguntas, no que senta e a gente resolve. Eu pratico isso sempre. Se o financeiro traz um relatório, eu faço 3 perguntas no relatório. E você sabe que isso é uma competência importante. Se o comercial traz uma proposta, faço 3 perguntas sobre aquela proposta, ele pergunta, porque o cliente vai argumentar e vai questionar. Isso funciona. Funciona muito. A arte de Mas o cara tem que vir com segurança para você. Tem que fazer perguntas. Para liderança, para IA, a arte de fazer pergunta é uma competência nova. Na verdade, é importante que a pessoa entenda, né, e tenha vamos dizer assim, uma postura inteligente, de raciocínio. Né? E o que às vezes acontece muito é que a pessoa copia e cola e não raciocina. Né? Então, uma coisa que eu normalmente provoco muito tem um pensamento crítico sobre determinado assunto. Sim. Pense no lado ao contrário para você poder conseguir ponderar, né, uma nova ideia bem legal. E você no início da sua fala, eu lembro que você falou, quando a gente estava conversando aqui fora do take, que você é uma pessoa que consome tudo, né? E isso ajuda a também criar um pensamento crítico. Né? Sim, exatamente. Total. Tem um ponto que eu, não puxando tanta sardinha para o meu lado, mas que eu acho que pode contribuir também para essa discussão, que além da tecnologia, nós temos a ansiedade climática também, né? Que está acontecendo com muitos jovens. E elas precisam ser olhadas, e a gente tem uma mudança de cultura e comportamento, né? Talvez a minha geração seja a última que queria empreender em algo. Hoje, né, a gente vê, não só na Europa, no Brasil, em vários lugares, os jovens procurando mais estabilidade, querer curtir mais a vida, querer aproveitar esses momentos, querer viver tudo, né? Pode ser um pouco de ansiedade, mas pode ser uma coisa muito boa também. Querer ter carro, né? Carro é uma coisa que eu também não quero. Né? Eu não tenho ideia de tirar meu filho tem 21 anos agora, que está querendo tirar da aplicação. Olha só, então olha só. Vou expor, Albertinho, vou expor. Olha só, minha filha não quer de jeito nenhum. Meu filho, assim, tá nessa, assim, pô, acho que vou fazer a vontade do meu pai, eu vou te dar a carteira, não sei o quê, tem um... Caraca, cara. Chato, minha família me pergunta pois assim, ainda sou chato. Você vai precisar? Eu falei, vou precisar pra quê? Aí ela, mas se precisar dirigir, se eu precisar dirigir é pior, é melhor chamar um Uber, porque eu já não dirijo há tanto tempo que tá arriscado ser ruim. Não, mas eu tenho que confessar que eu gosto de dirigir. Daí quando eu alugo um carro, mas de modo geral não tenho utilizado. Exato. Utilizar, vamos dizer assim, realmente os recursos que tem para ser feliz. Eu odeio calibrar pneu mesmo dando frente. Mas a colocação que o Eduardo fez, é bom que o nome vai ser Eduardo, não é Eduardo. Não tem como errar, Eduardo e Cláudio. É interessante porque conecta um pouco com o imediatismo. Porque empreender não é imediatismo. Não. É muito mais transpiração do que inspiração. Isso leva tempo para você construir uma startup de sucesso, para que ela se mantenha no mercado, sobreviva a 1, 2, 3 governos ou gerações, como vocês queiram chamar. Então, e aí talvez um pouco dessa ansiedade, não sei se é ansiedade exacerbada, um pouco essa vontade de ter posse de alguma coisa, de ter uma continuidade, uma longevidade, esteja tirando um pouco a vontade de empreender, porque empreender é uma missão de longo prazo. O empreender... É a missão de longo prazo. Você empreende todo dia, não sei. Exatamente. Todo dia a gente pensa em desistir um pouquinho, né? Mas assim, é justamente essa volta por cima de não, vamos lá, vamos... O empreender começa naquele momento ali glamouroso de você apresentar seu projeto, todo mundo achar o máximo, bater palma e todo mundo achar que aquilo é campeão. Só que no dia seguinte, cara, não vai ter isso e você tem que fazer o negócio funcionar. Às vezes E aí, é quando a Cinderela volta a ser gata borralheira, ou seja, a carruagem vira abóbora, aí é que é o desafio, é de você ir construindo aquele negócio. Mas olha só, gente, eu estou olhando ali, está mega estourado aqui no nosso tempo. Eu tenho certeza que vocês curtiram demais. Tenho certeza que a turma curtiu demais. Agora que eu posso Agora! Mas olha só, mas a gente vai continuar esse papo no programa da semana que vem.
tá? E espero que vocês curtam bastante, agradeço vocês. Vocês aqui ficam aqui. Semana que vem a gente volta mais. Tchau, turma. Obrigado pelo Tchau, obrigado. Tchau, gente. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.